Gente, hoje um jogo. Este não. Este jogo. Se eu perder, eu nunca vou ganhar. Mas se eu ganhar, vou gravar 100 mil vezes. Essa é a minha escolha favorita. Que capoeira, é igual isso. Na Madesa, acreditamos que os móveis são mais do que simples objetos. Eles são histórias esperando para serem contadas. Somos uma empresa que cuida de cada etapa, desde a escolha da matéria-prima até a entrega do produto. Proporcionamos uma experiência única, fácil e totalmente digital. É assim que transformamos espaços em lugares cheios de vida. E você, já parou para pensar quantas histórias um móvel pode contar? Bora, sua vez. Faz uma criança de refém, de modo geral. Ele deixa aqui. Altamente povoadas como Tóquio geram mais energia amaldiçoada do que no interior. E o Ventilador, por efeito quê? disso é que as maldições em Tóquio Mas não tava ligado. inteligentes. E esse espírito foi esperto o suficiente para perceber que não poderia vencer Kujisaki. Tu tá tirando coisa aqui por quê? Forçá-la a se render
ameaçando a criança. Por que tá tirando Isso o Tsubara chinelo? aceita para si mesmo que provavelmente não vai conseguir sair dessa. Mas Yuji aparece e salva o dia. Isso deu a Nobara uma abertura para exorcizar o espírito Dá amaldiçoado. tudo aí, Isso pra mim fez filmar ela aqui o que ser Davi tava atraída fazendo. sobre o motivo de ter se tornado uma feiticeira. Quando era mais jovem, uma família de Tóquio se mudou para sua vila, mas eventualmente foi forçada a sair após ser maltratada pelos moradores locais. Uma das meninas dessa família era a melhor amiga de Nobara, e desde o incidente, Kujisaki odeia o interior. Ao chegar a Tóquio, ela tem esperança de que um dia reencontre a sua amiga. 2 semanas depois, Nobara, Yuji e Fushiguro são enviados em uma missão perigosa, na qual infelizmente um deles acaba morto. Para entender como isso aconteceu, é preciso saber que, quando Sukuna voltou à vida, isso gerou uma reação em cadeia que despertou seus outros 19 dedos. Como resultado, eles agora produzem ainda mais energia amaldiçoada do que o normal. Nessa missão, o grupo se depara com um espírito que consumiu um desses dedos sobrecarregados. Espíritos amaldiçoados desse nível normalmente seriam enfrentados por alguém como Gojo, mas nessa ocasião, Gojo estava fora em uma missão. É por isso que os estudantes do primeiro ano foram encarregados de uma missão tão perigosa. Após chegarem no local, Nobara é facilmente sequestrada e jogada em uma sala cheia de espíritos. Ao mesmo tempo, Yuji e Fushiguro são atacados pela maldição mencionada anteriormente. Yuji, em particular, tem seu braço arrancado logo no início da luta, enquanto um dos cães divinos de Fushiguro é destroçado. Sentindo-se desesperado, Itadori decide pedir ajuda a Sukuna, mas o Rei das Maldições responde ameaçando matar todos ali. Por essa razão, Yuji implora para que seu colega de classe fuja o mais rápido possível, permitindo que ele libere Sukuna sem se preocupar em matar alguém. Após hesitar brevemente, Fushiguro concorda com o plano e sai para procurar Kujisaki. Seu último cão divino tem a habilidade de rastrear qualquer pessoa com um cheiro familiar. Em cerca de 5 minutos, eles o levam direto no bar. Se tivesse chegado mais tarde, ela certamente teria sido devorada pelo espírito amaldiçoado, mas Fushiguro salva sua vida usando seu Shikigami Kisato. Após isso, eles fogem completamente da área, com Nobara inconsciente sendo levado ao hospital. Vale notar que Megumi também teve a opção de ir com eles, mas ele decide ficar e esperar Yuji voltar. Enquanto espera, Sukuna surge do nada, tendo derrotado a maldição que estava causando tantos problemas. Para começar, Sukuna literalmente arranca o coração de Itadori, significando que, se voltasse a trocar de lugar, Yuji morreria instantaneamente. A segunda coisa que ele faz é aumentar seu poder ao consumir mais um dedo, a qual ele pegou da maldição que acabara de destruir. Por fim, Sukuna regenera o braço de Yuji, graças à sua habilidade de técnica de reversão da maldição. Com tudo isso, Sukuna prossegue para dar a Megumi a maior surra de sua vida, até destruir um dos seus maiores Shikigamis no processo. À medida que essa luta unilateral continua, o Rei das Maldições se interessa pela técnica de Fushiguro e afirma que as 10 sombras têm o potencial de derrotar o espírito amaldiçoado de antes. Apesar disso, Megumi sente que essa é uma luta que ele não pode vencer, e mais uma vez se prepara para se sacrificar, invocando seu Shikigami mais perigoso. Mas antes de seguir com isso, aprendemos mais sobre o seu passado. A irmã de Fushiguro caiu em um coma profundo, e o incidente o ajudou a entender que as pessoas são prejudicadas independentemente de serem boas ou más. Por isso, como feiticeiros, ele tenta garantir que as pessoas boas sofram um pouco menos. E é esse o motivo pelo qual ele quis salvar Yuji. Após ouvir isso, Itadori finalmente retoma o controle do seu corpo e desaba no chão, sem que ninguém precise ser sacrificado. No dia seguinte, quando Gojo retorna da sua viagem, ele imediatamente suspeita que os altos escalões organizaram a morte de Yuji. Embora seja verdade que eles concordaram em adiar sua execução, muitos ainda queriam que ele fosse eliminado, e enviar os alunos do primeiro ano em uma missão como essa foi a maneira perfeita de fazê-lo. Para Gojo, esses anciãos são a escória do mundo dos feiticeiros Jutsu, e seu sonho era criar uma nova geração de estudantes que pudesse mudar fundamentalmente essa sociedade. Yuji deveria fazer parte desse sonho, e é por isso que ele está tão desapontado. O que Gojo não percebeu é que a alma de Itadori não estava completamente destruída. Dentro da mente de todo feiticeiro, existe um lugar conhecido como domínio inato, essencialmente um mundo que existe dentro da cabeça deles. Quando Yuji morreu, sua alma entrou no domínio inato de Sukuna. Durante essa interação, o Rei das Maldições oferece-se para curar o coração de Itadori, mas apenas se eles concordassem com certas condições. A primeira condição é que Sukuna pode assumir o controle total do corpo de Yuji por 60 segundos ao dizer a palavra extensão. A segunda condição é que Itadori esquecerá que fizeram esse acordo. Após negociar, Sukuna concorda em não machucar ninguém durante esses 60 segundos, e assim os dois formam um voto vinculativo. Um voto vinculativo é um contrato que literalmente não pode ser quebrado. De volta ao mundo real, o corpo de Yuji estava, segundo diz
ser secado por Shoko. No entanto, enquanto Gojo observava, Itadori então ressuscita bem na frente deles, criando uma situação muito interessante. Como sabemos, os altos escalões acreditavam que Yuji estava morto, então se descobrirem que ele está vivo, provavelmente tentarão eliminá-lo novamente. É por isso que Gojo e Shoko concordam em manter a sua ressurreição em segredo, para que Itadori tenha tempo de treinar. Depois de ressuscitar, Yuji é levado para um porão aleatório onde começa a aprender a controlar a energia amaldiçoada. Para aprender essa habilidade, Yuji é forçado a assistir uma série de filmes antigos e o desafio a manter a energia amaldiçoada fluindo, independentemente das emoções que os filmes provocam. Enquanto Itadori treina, Gojo vai se encontrar com o diretor e durante o caminho ele percebe que está sendo seguido. Após sair do carro, Gojo é emboscado por um espírito amaldiçoado de grau especial. Cada maldição é classificada em graus, com os espíritos de grau 4 sendo os mais fracos e os espíritos de grau 1 sendo os mais fortes. No entanto, alguns são tão poderosos que são classificados acima do grau 1. E esses são conhecidos como graus especiais. O nome desse espírito amaldiçoado de grau especial é Jogo, uma maldição super inteligente que formou uma aliança com outros espíritos do mesmo nível. O objetivo deles é que as maldições se tornem a forma de vida dominante do planeta. E para realizar esse plano, eles precisam eliminar o feiticeiro mais forte, Gojo, o que segue Jogo tentando e falhando repetidamente em acertar Gojo. Enquanto esse o derrota da maneira mais desrespeitosa possível. No meio da luta, Gojo até teleporta para buscar Yuji, que ele achou que essa seria uma boa oportunidade para ensinar o seu aluno sobre expansões de domínio. A expansão de domínio é uma técnica que usa enormes quantidades de energia amaldiçoada para trazer o domínio inato de uma pessoa para o mundo real. O benefício dessa técnica é que os oponentes ficam presos dentro da barreira, e qualquer ataque feito contra eles é garantido de atingir o alvo. Por isso, expandir o seu domínio era a melhor chance de Jogo vencer. No entanto, ele não estava preparado para Gojo fazer o mesmo. Quando dois domínios são ativados no mesmo espaço, o domínio mais refinado geralmente sobrepõe o outro, e nesse caso o jogo perde instantaneamente. Normalmente, esse seria o momento em que o jogo seria exorcizado, mas Gojo decide poupar temporariamente a sua vida para descobrir o motivo da sua emboscada. Especificamente, Gojo quer saber com quem Jogo está trabalhando. Agora é um bom momento para explicar os outros membros do grupo de Jogo. Primeiro temos Hanami, um espírito amaldiçoado inteligente criado a partir do medo que as pessoas têm das florestas. Sua técnica permite gerar flores e outras coisas naturais que você esperaria encontrar em um ambiente florestal. Em seguida temos Dagon, criado a partir do medo que as pessoas têm do oceano. A sua expansão de domínio é uma praia ensolarada. Depois dele vem Mahito, que é um espírito nascido do ódio que os humanos têm uns pelos outros. Como resultado, Mahito tem uma compreensão profunda da mente humana, e a sua técnica permite transformar a alma das pessoas de maneiras aterrorizantes. Por fim, o último membro desse grupo é Sugurugeto, um feiticeiro humano e antigo melhor amigo de Gojo. Por enquanto, tudo que você precisa saber é que todos no mundo Jujutsu acreditam que Geto está morto, sem ideia de que ele está secretamente trabalhando com esses espíritos amaldiçoados. Voltando à batalha de Jogo com Gojo, você notará que dois dos aliados de Jogo estavam observando a luta de longe. Embora nenhum deles quisesse se envolver, Hanami decide que não pode simplesmente ficar parado assistindo seu colega espírito amaldiçoado ser destruído. Assim, ele cria uma grande distração usando sua técnica, o que dá uma pequena abertura para que ele resgate o Jogo. Essa foi uma jogada extremamente arriscada, já que sempre havia a chance de Gojo exorcizá-los ambos. Após esse encontro, os espíritos de grau especial percebem que não tem o que é necessário para derrotar o feiticeiro mais forte. Para ser justo, Geto já havia tentado avisá-los sobre isso desde o início. Em vez disso, eles têm um plano diferente para lidar com Gojo. O plano de Mahito de manipular Yuji para entregar permanentemente seu corpo a Sukuna não sai como planejado. Junpei, que foi brutalmente desfigurado bem na frente de Yuji, morre de forma trágica após Sukuna recusar a oferta de salvar sua vida. Yuji, desesperado para salvar o seu amigo, chega a oferecer todo o controle do seu corpo para Sukuna, mas aqui das maldições rejeita o acordo. Ele não só gosta de ver Yuji sofrer, mas também já tem um pacto pré-existente que lhe permite tomar o controle do corpo de Yuji por 60 segundos sempre que desejar, tornando a oferta de Yuji desnecessária. Com isso, Junpei morre na frente de Yuji, intensificando o sofrimento emocional do protagonista. Esse evento empurra Yuji para o limite, fazendo perder a cabeça enquanto busca vingança contra Mahito. Cheio de raiva e dor, Yuji enfrenta Mahito em uma batalha intensa. Durante o combate, Yuji se recusa a aceitar a ideia de que maldições e espíritos são os responsáveis por toda essa dor, especialmente quando Mahito manipula cruelmente as almas das pessoas, transformando-as em monstros. Mahito, por sua vez, encontra diversão em explorar o sofrimento humano, o que apenas alimenta o desejo de vingança de Yuji. A luta entre Yuji e Mahito é uma das mais impactantes da primeira temporada. Durante o embate, Yuji é auxiliado por Nanami, que retorna após sua luta anterior contra Mahito nos esgotos. Juntos, eles conseguem impressionar Mahito, forçando a usar
encerramento, uma técnica que lhe dá controle total sobre a alma de qualquer um que esteja dentro do domínio. No entanto, Yuji, que carrega Sukuna dentro de si, consegue resistir a essa técnica, pois Sukuna não permite que ninguém manipule a sua alma, nem mesmo Mahito. Como resultado, a tentativa de Mahito de afetar a alma de Yuji acaba levando a uma reação brutal de Sukuna, que se manifesta brevemente e fere Mahito dentro do seu próprio domínio. Esse momento força Mahito a recuar e encerrar a batalha, escapando por pouco com a sua vida. A morte de Junpei e a luta contra Mahito tem um impacto profundo em Yuji, mudando a sua determinação de continuar lutando contra as maldições e protegendo as pessoas. Essa experiência fez com que Mahito desenvolvesse um profundo respeito e medo de Sukuna, percebendo que o Rei das Maldições era muito mais poderoso do que ele inicialmente imaginava. Isso também levou a entender que ele precisaria fortalecer suas alianças e estratégias. Agora, durante o evento da Boa Vontade, Mahito, em colaboração com Gito, tem uma missão de causar estragos e obter mais dedos de Sukuna, que são essenciais para tornar Sukuna mais poderoso e possivelmente aliar-se a eles. Eles invadem a escola durante a competição, planejando criar o caos. Enquanto isso, o evento prossegue. O evento é uma competição tradicional entre as escolas de Jujutsu de Tóquio e Kyoto, com a primeira rodada sendo uma batalha em equipe. A chegada dramática de Yuji surpreende a todos, e apesar de Fushiguro e Nobara já terem superado a morte dele, eles ficam felizes em tê-lo de volta. No entanto, Todo, o estudante mais forte de Kyoto, imediatamente se interessa por Itadori, não por ordem de Gakugan de matá-lo, mas porque ele quer testar a sua força em combate. Todo, com a sua personalidade excêntrica, é obcecado por batalhas emocionantes e pela sua ídola Pop. Ao lutar com Yuji, ele rapidamente reconhece o potencial do seu oponente e forma uma espécie de irmandade com ele, chamando de My Brother, devido ao gosto semelhante que eles compartilham por mulheres. Enquanto isso, o restante dos alunos de Kyoto, sob as ordens do diretor Gakuganji, tentam eliminar Yuji, mas são frustrados pelos colegas de Itadori, que o protegem. Paralelamente a isso, Mahito e seus aliados, incluindo Hanami, começam seu ataque. Hanami, em particular, entra em contato direto contra os alunos. A invasão força os alunos a unir forças, com cada um mostrando as suas habilidades únicas. Eventualmente, Gojo, que estava monitorando a situação de longe, intervém e muda completamente o curso dos acontecimentos. Ele lança uma explosão de energia amaldiçoada que destrói uma parte da floresta e coloca Hanami em uma posição desesperadora. Com Hanami gravemente ferido, ele é forçado a recuar, garantindo a sobrevivência dos estudantes da Jujutsu High. A chegada de Gojo não só encerra a luta de forma decisiva, mas também expõe o plano maior dos inimigos. A barreira que os vilões haviam criado não era apenas para atrasar Gojo, mas também uma distração para Mahito e seus aliados roubarem os dedos de Sukuna armazenados na escola Jujutsu. Enquanto todos estavam focados na batalha, Mahito já havia encontrado o esconderijo dos objetos amaldiçoados graças à sua estratégia de rastreio. Mesmo com os vilões escapando, o incidente deixa claro que a aliança entre Geto, Mahito e os outros espíritos está crescendo em poder e ameaça. Agora, com o 31 de outubro se aproximando rapidamente, a tensão aumenta, pois os vilões estão um passo mais perto de realizar e enfrentar uma nova era. Eu te duvido, falando sério. É só deixar aí, cara, vai ter jeito. Se preparam para enfrentar desafios ainda maiores. Após os eventos devastadores da luta,
Chegou o dia em que estávamos esperando. É hora de jogar pelas nossas cores. A esperança está em cada campo. O time entra em campo.